Qual o pior boss de Dark Souls? A resposta da maioria está na ponta da língua: Battle of Chaos. Mas se a Battle of Chaos não existisse, a resposta mais comum provavelmente seria a Capra Demon. Por quê? Porque esse boss é uma porcaria! A From Software estava sem criatividade e simplesmente colocou um inimigo forte com 2 cachorros em uma arena minúscula. Isso é dificuldade artificial e game design ruim, zaz. Calma, essa não é a minha resposta para essa pergunta. Na verdade, eu sequer responderia essa pergunta, já que eu não acho que o Capra Demon é o segundo pior boss do jogo. Tem pelo menos uns 10 chefes piores que ele. E tendo em vista que apenas 4 chefes do jogo me incomodam, eu gosto do Capra Demon. Iniciarei o raciocínio com a seguinte pergunta: o que é uma boss fight? Para que possamos avaliar se uma boss fight é boa ou ruim, primeiro precisamos saber o que é uma boss fight. E essa é uma discussão ampla em jogos, mas em Dark Souls ela é relativamente simples. Para um desafio ser considerado uma boss fight, ele precisa conter uma música de batalha, um inimigo em comum, um ambiente fechado até o fim da luta e uma barra de vida com o nome do chefe. O que confere a Dark Souls um total de 22 boss fights ou 26 considerando a DLC do jogo. Com esses aspectos em mente, vamos analisar a luta do Capra Demon. Ela possui uma música de batalha, a mesma que toca na luta contra o Centipede Demon, o que está associado com o desenvolvimento do jogo, mas esse é assunto para outro vídeo. Ela possui um inimigo em comum, novo e altamente estiloso, o próprio Capra Demon, além de 2 cachorros não incomuns que o acompanham. Ela possui um ambiente fechado, constritivo inclusive, e ela também possui uma barra de vida com o nome do chefe. Quer dizer então que o Capra Demon definitivamente é uma das boss fights já feitas. A questão é, ele é ruim? Para isso vamos ter que dar uma ênfase à própria origem desses fatores, o desafio. Nem todo desafio é uma boss fight, mas toda boss fight é um desafio. E no caso do Capra Demon, todos os aspectos da boss fight se concentram em intensificar o desafio. Começando pelos inimigos, pois você não tem de enfrentar somente o Capra Demon, mas também os 2 cachorros. Essa é uma decisão correta de design? Sim, pois o Capra Demon sozinho não representa grande desafio. Ele poderia ser fortalecido ao ponto de ser desafiador sem o auxílio dos cachorros? Definitivamente, mas nesse momento ele se tornaria um boss genérico do Elden Ring, perdendo a sua singularidade e não se encaixando bem no jogo em que ele está inserido. Tendo isso em vista, a arena deveria ser tão claustrofóbica quanto é? E a resposta visando o desafio também é sim, pois se a arena fosse grande, seria muito fácil afastar os cachorros do Capra Demon, eliminando-os e trivializando a luta completamente. Logo a arena deveria ser sim restrita. Infelizmente, a arena ser tão apertada gera um outro problema que tratarei mais à frente. Porém esse é um problema mais ligado ao próprio jogo do que a essa luta em específico. A barra de vida indica que o foco da luta é o Capra Demon e que os cachorros não passam de auxiliares do desafio, o que nos leva ao último ponto restante a ser analisado, a música. E aqui entramos num campo da subjetividade porque gosto musical é variável. Contudo, é inegável que o tema é muito bem composto e imponente, representando bem o demônio que se encontra na sua frente. Mas o principal, na minha opinião, é a função narrativa da música, pois ela se conecta perfeitamente com a lore do jogo, e dando uma breve pincelada na lore do jogo, os demônios de Dark Souls nasceram da Chama do Caos, uma tentativa falha de replicar a primeira chama por parte da bruxa de Izalith, o que condenou ela, suas filhas e outros seres vivos a se tornarem criaturas monstruosas que vieram a ser conhecidos como demônios. Se você reparar nos temas dos demônios desse jogo, isso vale pro Asylum Demon, pro Taurus Demon, pro Capra Demon, pra Quilleg, qualquer pessoa, inclusive a própria Battle of Chaos, que no passado foi a bruxa de Izalith, qualquer um desses bosses tem vocais femininos muito claros em sua composição, referenciando sua origem com a bruxa de Izalith e suas seguidoras. Ou seja, mesmo que você não goste do tema do Capra Demon, narrativamente ele faz todo sentido. Não sabia dessa? Então considere se inscrever e deixar um comentário que me ajuda muito, além de garantir que você receba os próximos vídeos de Dark Souls. Mas espera aí, se todos os pontos da boss fight fazem sentido, por que essa boss fight é tão criticada para começo de conversa? 2 motivos: o desconhecimento de boa parte dos jogadores sobre a mecânica de poise e a insistência dos mesmos em bater a cabeça na parede. Tudo que o jogo te ensinou até agora é que a habilidade pura vence os desafios, mas a estratégia reduz a dificuldade desses desafios absurdamente. E com o Capra Demon não é diferente, pois o que torna essa luta difícil é o fato de que são 3 inimigos num espaço muito pequeno. E voltando ao pensamento de evolução que destacamos no último vídeo, agora que já avaliamos o problema, que solução podemos encontrar?
Bom, não é possível fazer nada a respeito da arena ser pequena, mas podemos reduzir o número de inimigos matando os cachorros primeiro. Isso provavelmente você já pensou, então a reflexão realmente interessante é: como fazer isso com mais facilidade? Isso é complicado, porque não é fácil matar os cachorros já que eles ficam constantemente se movimentando e te atacando, o que cancela seus ataques e te faz morrer sem sequer reagir. Logo, uma das opções é evitar que seus ataques sejam cancelados socando poison no seu personagem, e as formas de fazê-lo são com armaduras pesadas com alto valor de poise ou com Wolf Ring, esse que soma 40 pontos de poise quando equipado e pode ser encontrado ao explorar o começo de Darkwood Garden, que dá para acessar bem no começo do jogo. Em resumo, quanto mais alto o poise, mais ataques você aguenta antes de ter a sua ação cancelada. Todavia essa mecânica sequer é explicada durante o jogo, então até é difícil cobrar o jogador por não conhecê-la. Agora, se você não quiser se basear em poise, qualquer escudo com uma boa estabilidade resolve o problema, pois além de você não ficar tonto quando atingido pelos cachorros, eles ficam tontos quando batem no seu escudo. E dependendo da quantidade de stamina que você tiver, dá até para defender o próprio Capra Demon. Só de você selecionar a classe Cavaleiro na criação de personagem já torna essa luta um passeio no parque, pois ele tanto tem alto poise na armadura quanto tem um bom escudo. Mas calma, existem ainda mais maneiras de trivializar essa luta, uma delas estando justamente na área do Capra Demon, a Lower Undead Burg, onde você vai encontrar essa porta que só pode ser aberta com uma Residence Key. Logo atrás dela você vai encontrar um mago chamado Griggs. Ele vai reaparecer em Firelink Shrine, lugar que você dificilmente não vai passar já que o corta-caminho para o Capra Demon vai para lá. O Griggs vende muitas coisas úteis, mas a parada realmente interessante pra gente é essa magia de furtividade aqui. Com ela, os cachorros do Capra Demon sequer percebem a sua presença, e você pode lutar com ele em paz, uma ferramenta que os game designers deixaram para facilitar a luta. Também há um anel no jogo que faz a exata mesma coisa, porém seria como se o Goku quisesse se transformar em Super Saiyajin antes mesmo de enfrentar o Raditz. Até vai facilitar a luta, mas vai demandar mais esforço para conseguir o anel do que se você simplesmente batesse a cabeça no teclado até derrotar o boss, ou seja, não vale a pena. O Capra Demon não foi pensado para ser enfrentado rolando igual um maluco para desviar de tudo, isso não é Elden Ring. Como praticamente todos os chefes de Dark Souls base, essa é uma luta de raciocínio, não de mecânica, e no momento em que você percebe isso, além de tranquila, ela se torna interessante. Agora, essa luta tem sim alguns defeitos, mas estranhamente é raro ver alguém citar algum deles quando reclamando da boss fight. Primeiro e maior defeito, a câmera, mas isso é um defeito muito mais ligado ao jogo do que à luta em si, como eu já me referi anteriormente no vídeo. O que acontece é que ele fica muito mais escancarado nessa luta pela arena ser constritiva. Logo na entrada, a Fog Wall atrapalha ver o que os inimigos estão fazendo, e depois disso acaba impedindo a visualização dos arredores em certos momentos. Não é o que vai definir se você vai vencer ou não, mas definitivamente atrapalha. Segundo defeito, os Alluring Skulls não funcionam, nem nos cachorros, nem no Capra Demon, o que é uma oportunidade perdida de recompensar o jogador por sua criatividade. Para quem não se lembra, os Alluring Skulls são essas caveirinhas consumíveis que você pode arremessar e o local que atingirem passa a atrair os inimigos próximos. Seria praticamente como jogar a bolinha para o cachorro, e o jogador já teve acesso a Alluring Skulls nesse ponto do jogo. Algo similar acontece no próximo jogo do Miyazaki, durante a luta contra Bloodstarved Beast no Bloodborne, onde você pode arremessar esse coquetel de sangue para distrair a fera e atacá-la. Terceiro e último defeito, a luta fica muito trivial depois que os cachorros são derrotados, pois o moveset do Capra Demon é simples e ele não oferece grande perigo. Uma solução que pensei foi dar uma espécie de segunda fase após derrotar os cachorros, mas nada exagerado com espadas flamejantes e coisas assim, simplesmente um pequeno buff para que a luta se mantenha interessante. Minha sugestão seria colocar os cachorros acorrentados aos braços do Capra Demon. Dessa forma, você poderia se aproveitar do fato dele ser lento para se distanciar dos cachorros e se curar. Quando você eliminasse um cachorro, a corrente se soltaria e ele ficaria mais rápido, no caso do Capra Demon, até que ao eliminar os dois cachorros, ele não estaria mais preso, podendo usar ataques como aquele Jump Attack em que ele salta com as duas espadas e tenta te acertar, ganhando alguns ataques novos e se movendo mais rapidamente. No vídeo anterior eu citei como a pedra rolante no asilo é basicamente um tutorial de como o jogo será dali pra frente, e o Capra Demon desempenha o mesmo papel. Você é preparado para essa batalha durante toda a Lower Undead Burg, enfrentando múltiplos inimigos traiçoeiros em corredores estreitos, e após vencer a batalha, você recebe a chave para as profundezas, lugar que também será absurdamente constritivo, traiçoeiro e cheio de inimigos agressivos para enfrentar. Ou seja, o Capra Demon não é só uma boss fight, ele é um teste para saber se você está pronto para seguir em frente. E se você conseguiu vencê-lo, parabéns, você está pronto para continuar sua jornada. Se gostou do vídeo, lembra de se inscrever, deixar o seu like e comentar.
mesmo que não tenha nada específico a dizer, pois isso já ajuda muito, ajuda um bocado, tô falando sério. Um grande abraço e fui! Droga, canal errado. De novo.